E aí, gente? Bom, Bem-vindos ao nosso canal. de Tombo Nerd. Eu sou o Gusni E eu sou a Ari. e hoje nós vamos ter mais um Nacionerd. Hoje nós vamos falar sobre uns bichões que habitavam o nosso país há alguns milhares de anos. Dinossauros brasileiros. Isso mesmo, nós vamos falar um pouco sobre como eram essas criaturas imensas, colossais, matadoras de jovens, crianças e adultos que viviam aqui no Brasil. E vamos falar como eles eram diferentes daqueles dinossauros do Jurassic Park e do Em Busca do Vale Encantado. Então, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, assim é mais difícil de você ser comido. Ativa o sininho e fica com a gente nesse vídeo até o final, porque no final tem um dinossauro bônus. Então, já coloca sua roupa de paleontólogo e vamos nessa viagem há milhões de anos atrás. Zoom! E o nosso primeiro dinossauro da lista é o Amazonsauro. Bem, como o próprio nome já diz, ele foi encontrado lá na região amazônica, onde hoje fica o Maranhão, e ele viveu no período Cretáceo. Eles pertencem à família dos dinossauros saurópodes, esses de pescoço comprido. Bem, é aqueles dinossauros tipo Littlefoot. Ele é o mais antigo saurópode identificado no território brasileiro, tendo vivido há cerca de 110 milhões de anos. Eles não eram tão grandes quanto esses dinossauros que nós estamos acostumados a ver. Eles mediam cerca de 10 metros de comprimento, 5 de altura e pesavam mais ou menos umas 15 toneladas. Eles viviam em pequenos grupos, onde os adultos andavam nas bordas e os filhotes no meio, sendo protegidos. E ao contrário do que muitos pensam, eles usavam aquele pescoção não para comer as folhas das árvores, mas para comer a vegetação rasteira. Também foi descoberto pelos cientistas que a região onde eles habitavam era frequentemente alagada. E essa descoberta só foi possível pois onde encontraram as ossadas desse dinossauro, também encontraram de outros répteis, de moluscos terrestres, pólens e também de fósseis de peixes. Uma descoberta interessante é que achavam que esses animais haviam sido extintos no período Jurássico. Porém, eles descobriram que na verdade eles não morreram no período Jurássico, eles migraram do norte para o sul. Na época, a América do Sul e a África eram unidas ainda, então eles se dividiram por todo esse território. E, com a divisão dos continentes, eles ficaram separados. Se isolaram. Tanto que eles possuem muita semelhança com o Repaquissauro, que é um dicionário. O dicionário é chutando. dicionário. O segundo dinossauro da lista é um voador. O Cearadactylo veio da onde? De onde? Da onde? Nione. Claro que é do Ceará. Ele era um pterossauro de porte médio e viveu há cerca de 116 a 110 milhões de anos, lá no início do período Cretáceo. O Cearadactylo tinha cerca de 5,5 metros de envergadura e pesava cerca de 25 quilos. Esse peso porque os seus ossos eram muito leves. Isso acabava deixando o corpo deles também frágil. Eles possuíam dentinhos muito fininhos, que eram específicos para pegar peixe, que era a sua dieta, basicamente. Os pesquisadores eles encontraram um crânio de 57 centímetros. É muito grande. Pensa uma cabeça desse tamanho. Uma cabeça desse tamanho, cara. Desse tamanho. Com esse crânio, eles puderam fazer a reconstrução, se baseando em alguns parentes próximos do Cearadactylo que já tinham achado ossadas mais completas. Infelizmente, como só encontraram o crânio do coitado, não teve como descobrir mais coisas sobre essa espécie. Agora, nós chegamos num dino brabo. Muito bravo. Muito brabo. Muito. Brabíssimo. O nome dele é Irritator. Irritator caranguejo foi um dinossauro da família Spinosauridae. Ele tinha um porte médio. Ele viveu no período Cretáceo Inferior, há cerca de 110 milhões de anos, lá na Chapada do Araripe, no Ceará. Chapada do Araripe é o lugar onde habita o Labatute. Para mais informações, clica no card aqui em cima. Eles possuem uma cabeça bem alongada, tipo um crocodilo, e tinha braços fortinhos. Sim, apesar de parecerem pequenos esses bracinhos,
eles eram maiores do que o da maioria dos seus primos. Não se sabe se ele possuía vela nas costas, tipo o espinossauro, porque só foi encontrada a cabeça do dito cujo. Mas sabe-se que ele possuía uma crista na cabeça e que os seus narizes... Dois narizes. Dois narizes. Ele tinha dois narizes. Os narizes ficavam bem na frente dos olhos. Tipo uma galinha. Tipo uma galinha. E, pela estrutura dos seus dentes, ele comia peixes, ou então animaizinhos menores. Um dente de Irritator foi encontrado na espinha dorsal de um pterossauro. Bicho ruim. Brabo. Voando e catou o bicho, hein? Esse dinossauro, ele é um nenenzinho, um bebê. Pelo tamanho dele, dava para ter um em casa. O Ixarolepeton, ele foi um pré-dinossauro e o seu nome significava lagarto saltador de ossos brancos. Ele viveu lá há 237 milhões a 222 milhões de anos atrás, no período Triássico Superior, aqui na região sul do Brasil. Ele era um pequeno dinossauro morfo, da família dos Largectídeos, que, mais tarde, dariam origem aos dinossauros. Os Ixalerpetons, eles tinham 15 centímetros de altura por 40 de comprimento. E era só rabo, quase. Sim! Seus fósseis foram encontrados no Rio Grande do Sul. E esses fósseis consistiam na cabeça, na coluna, fêmur, ou seja, quase um dinossaurinho completinho. Tão bonitinho. O nosso quinto dinossauro é bem parecido com os jacarés que a gente tem hoje em dia. O Purossauro é tipo um jacaré que tomou muito whey. E ele viveu entre os 15 e 8 milhões de anos atrás aqui na região amazônica. Ele habitava principalmente a região do Acre ali, das fronteiras com os outros países. Ele não ultrapassava a fronteira porque ele não tinha passaporte. Porque na época não precisava, né? Ele ia pra onde ele quisesse. Não, precisava de passaporte sim, ele não ia. Até tinha um dinossauro lá. Passaporte! Aí o Mercosul não era aberto ainda, não podia viajar entre os países. Coitado. Daí ele ficava só no Acre. Tá lá até hoje. Essa coisa media cerca de 12 metros e meio e chegava a pesar 8 toneladas. Só a cabeça dele media 1,5 metro. É minha altura. E o bicho comia qualquer coisa que chegava perto d'água. Era mamífero, era tudo, era até outro jacaré. Ele não tinha preconceito, ele matava todo mundo igual. Isso aí, parabéns pro Purossauro. Segundo os pesquisadores, ele comia cerca de 40 quilos por dia. A mordida desse bonitinho era mais poderosa que de um tiranossauro. A pressão chegava a 7 toneladas. Quem tem medo de tiranossauro agora? Bem, com as mudanças climáticas que aconteceram, esses grandes animais acabaram sendo extintos, e o Purossauro não foi diferente. Aqueles que eram os menorzinhos conseguiram ainda se adaptar e por isso sobreviveram. E assim a gente não viu mais os bichões grandões por aí. Os seus fósseis foram encontrados lá em 1892. Já em 1986 foi encontrada uma cabeçorra de 1,30 m. O sexto dino da nossa lista é um personagem da Marvel. Thanos era um dinossauro abelissaurídeo. Ele era carnívoro e viveu aqui no Brasil no período do Cretáceo Superior. Essa espécie viveu há mais ou menos 85 milhões de anos. Ele tinha o porte médio e chegava à altura de 1,5 m e tinha 6,5 metros de comprimento e pesava mais ou menos uns 300 quilos. Nem era tão grande assim. Porém, eles eram predadores muito velozes e fortes também e as pernas, meu caramba, igual de um maratonista. Mas os seus bracinhos eram uns cotoquinhos, muito pequenininhos. O único fóssil encontrado dele foi uma vértebra e aconteceu lá em 2014 no estado de São Paulo. Em 2018, eles encontraram uma outra parte dessa vértebra e então ele recebeu esse nome maravilhoso. Show! O último dino da lista oficial recebeu um nome bem brasileiro. Seu nome científico é Sacisaurus agudoensis. A segunda parte do nome se refere à cidade que ele foi encontrado, em Agudo, Rio Grande do Sul. Já a primeira parte nem precisa falar muito, foi baseado no Saci, aquela figura do folclore brasileiro. Isso porque o fóssil que encontraram só tinha uma perna.
Ele viveu na região que corresponde ao sul do Brasil, lá no período Triássico, há cerca de 220 milhões de anos. Ele viveu 150 milhões de anos antes que um parente bem conhecido dele, o Tiranossauro. O Sacissauro tinha 1,5 metro de comprimento e cerca de 70 centímetros de altura, e pesava uns 10 quilos. Ou seja, bem pequenininho. Suas pernas longas e fortes sugerem que ele fosse um animal veloz. Sumiu. Não. Fez um redemoinho. Saci. A mandíbula bem conservada indica que ele tinha uma propensão a comer ervas. Ou seja, ele era herbívoro. O engraçado é que na escavação, os paleontólogos encontraram 19 fêmures direitos e nenhumzinho esquerdo. Nenhum! Era o Saci. Sempre soube. E agora o nosso Dino Bônus! Bônus. Ó, uma dica cheia de estrelinha. Isso aí, tô colocando. Montes. Cara, nós estávamos escrevendo esse roteiro e ele foi descoberto. Basicamente. O Vespersaurus paranaensis viveu há cerca de 90 milhões de anos aqui no Paraná, que na época era um deserto. Ele media cerca de 1,5 metro e é o dinossauro carnívoro mais bem conservado encontrado no Brasil. Assim como os cavalos, ele apoiava todo o seu peso em um único dedo nas patas. E ele também tinha lâminas como garras. E os seus membros superiores tinham menos da metade do tamanho dos membros inferiores. Os cientistas acreditam que ele comia pequenas presas e eles tinham um esqueleto leve igual ao das aves. Ah, e aquele negócio lá do dedão do pé, que se apoia igual um cavalo, torna ele um dinossauro único no mundo. Ou seja, Ponto pro Brasil. nós. Então é isso! Se você curtiu saber mais sobre esses dinossauros brasileiros, comenta aqui embaixo pra gente saber. Existem ainda vários animais pré-históricos que viveram aqui no Brasil. Se você quer saber um pouquinho mais sobre eles, comenta aqui que a gente faz um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like no vídeo se você curtiu. Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo para ficar por dentro das novidades. Pois tem vídeo novo toda quarta às 11 horas. E compartilhe esse vídeo com aquele seu sobrinho aficionado por dinossauros. Assim, ele fica por dentro da cultura brasileira. Se você não fizer isso, você vai ser comido pelos dinossauros quando eles forem recriados aqui no Brasil. Dois dinossauros numa moto. Valeu, falou e é nóis!